Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, eu quero falar com você sobre o maior segredo do Dr. Joe Dispenza. E eu vou falar com você para esse segredo ser finalmente revelado para você, né? Se você não conhece o Dr., né, Joe Dispenza, eu recomendo demais o trabalho dele. Inclusive, tenho acho que todos os livros dele, né, lançados, vale muito a pena. Eu até vou dar uma olhada aqui nos nomes, que eu tenho em inglês e em português também. Deixa eu até pegar aqui a lista completa dos livros. Aí aqui, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, tem Você, o Placebo, se Tornando Sobrenatural. Também tem outros, até deixa eu só ver aqui, tem uma coleção aqui, deixa eu ver se tem mais que eu não falei agora. Mas não, acho que basicamente são esses, né? Tem do cérebro também, mas basicamente tem no Gaia TV também. Eu recomendo você também acessar. O mesmo tem vários vídeos, né, cursos com ele. Tem um que eu fiz no Gaia que chama Rewired, que é basicamente em relação ao seu cérebro, como você reprogramar o seu cérebro e conseguir co-criar a vida dos seus sonhos, ou mesmo você alinhar pensamento, emoção e atitude ao mesmo tempo. Tem vários cursos até que a gente já fez aqui na Mangabeira Academy, e também focado nisso, mas enfim, esse maior segredo vai com certeza te ajudar, ou mesmo dar um up no que está precisando agora dentro da sua vida. Se a gente pudesse resumir o maior segredo do Dr. Dispenza, eu organizei aqui um material para a gente falar hoje que vai poder te ajudar em relação a isso. Mas a principal ponte, assim, em relação aonde você quer chegar e onde você tá, seria essa capacidade da mente de moldar a realidade. Quando a gente pensa sobre isso, o Dispenza ele fala muito sobre pensamento, sobre crença e também sobre emoção. E como que isso, na verdade, reverbera na nossa própria biologia. Como isso interfere, por exemplo, no nosso cérebro. Como o nosso cérebro interfere, por exemplo, nas nossas células. Como isso interfere, por exemplo, nas nossas ondas, né? Então, eletromagnéticas. Então, a gente tem as ondas alfa, tem, aliás, as teta, a alfa, a beta, a gama, né, e basicamente, deixa eu ver se eu esqueci, acho que é isso, né, basicamente. Então, assim, como que isso afeta toda a nossa relação em relação ao nosso corpo? E como que isso, na verdade, por exemplo, interfere nas nossas células, na nossa qualidade da nossa vida, daquilo que a gente tem vivenciado. Fora isso, como que a gente pode criar uma vida mais saudável, uma vida mais feliz, uma vida mais próspera? Né, se a gente pensar em relação a isso, como você pode moldar o seu pensamento, como que você tem controlado os seus pensamentos? Nesse exato momento, você está vivendo como um modo de sobrevivência ou mesmo um modo de vivência? Né? Como você poderia caracterizar o que você tem vivenciado agora? Se na verdade você tem vivenciado o modo de sobrevivência, como se na verdade tudo tivesse ao seu redor te dominando, basicamente você não está vivendo a vida dos seus sonhos, né? Mas se você tem vivenciado, por exemplo, uma vida mais balanceada, integrada, você faz meditação, você cuida da sua alimentação, em relação à sua própria comunicação, aquilo que está saindo de você, é logicamente que dinheiro, saúde, relacionamentos, trabalho, carreira profissional tende a dar mais certo, tende a dar mais alinhado, né? Então, alguns pilares que o Dr. Joe Dispenza que ele inclui, né, no seu trabalho, que basicamente faz parte desse grande segredo dele, são 5, eu vou falar desses 5 agora. O primeiro deles é a plasticidade do cérebro. A plasticidade tem a ver com as células, e principalmente quando a gente pensa na parte do neocórtex, que é a parte mais avançada do nosso encéfalo, né, do córtex cerebral. A gente tem 3 partes, tem basicamente, né, a parte da mente subconsciente, né, que é o cerebelo. Depois você vai ter o sistema límbico, que tem a ver com as suas emoções, e o neocórtex, que tem a ver com a sua tomada de decisão, principalmente o neocórtex, o frontal, né, basicamente. E quando a gente fala do pré-córtex frontal, a gente fala sobre a nossa tomada de decisão e como a gente tem essa possibilidade de mudar as nossas tomadas de decisão. E aí, nesse caso, a gente tem essa capacidade da plasticidade, que é modificar, adaptar-se em relação ao longo da vida. Por isso que é tão importante. O pessoal às vezes fala, minha crença limitante está muito enraizada, eu não consigo mexer, não consigo trabalhar, não consigo evoluir. Mas será que, na verdade, não falta vontade, coragem e também atitude para você fazer isso? Às vezes é isso que falta, porque o seu cérebro já tem essa capacidade, é como se fosse um skill, uma habilidade, entendeu? Uma aptidão de se adaptar. Inclusive a gente chama de neuroplasticidade, que é essa adaptação natural que o próprio cérebro tem. E quando a gente tem essa capacidade natural, se algo natural não está acontecendo é porque você,
né? Tá segurando essa própria evolução. O segundo aspecto, o segundo pilar dos ensinamentos do Dispensa tem a ver com a importância da coerência. E nesse caso, a coerência tem a ver com mente, corpo e espírito. Mas quando a gente pensa até numa abordagem do HeartMath, que a gente é embaixador, né, basicamente no mundo, a gente fala da coerência psicofisiológica. O que é coerência psicofisiológica? Tem a ver com o seu cérebro e seu coração. Então, por exemplo, quando você pensa algo no seu cérebro, mas você não sente, então vamos pensar, eu quero dinheiro, mas eu não sinto que na verdade eu vou ser feliz com dinheiro, você não vai ter dinheiro. Mesmo se você trabalhar duro para isso, você não vai conseguir. Mesmo se você ganhar vamos pensar num prêmio, né, uma mega sena, uma loteria do seu país, você não vai conseguir esse dinheiro, você vai perder tudo. Por quê? Você não está preparado emocionalmente para receber isso. Então, por isso que é tão importante essa coerência. A coerência tem a ver, por exemplo, com a forma que, na verdade, você vai receber tudo na sua vida. Que pode ser uma felicidade, como eu falei, pode ser em relação à prosperidade, abundância financeira e assim por diante. O terceiro pilar tem a ver com a meditação. Eu já tinha comentado sobre isso no começo, né, do podcast e do vídeo, mas até eu sei que o Joe Dispensa, às vezes, ele acorda 3 da manhã, 5 da manhã e faz meditações de 40 minutos. É bem avançado, né? E a gente tem também acesso a vários tipos de meditação dele, que corroboram também para você encontrar-se, né? Então você procurar, por exemplo, dentro de si a resposta, que é algo que lá de trás das antigas civilizações, você vai ter Sócrates falando disso, Lao Tse, Confúcio também falando sobre essa procura interior em relação àquilo que você tem que fazer todos os dias. E quando a gente pensa sobre meditação, é o quê? A prática. Então é praticar, não é você falar que medita. Pratique todos os dias, né? E procure formas que, na verdade, você possa repetir. Como a gente sempre fala, a repetição é a mestra da perfeição. Se você faz hoje, mas não repete amanhã, não é repetição. Se você fez ontem e não fez hoje, não é repetição. Então você tem que fazer isso progressivamente, constantemente. Aí palavrinhas mágicas, consistência, resiliência, coerência, volta de novo aquilo que a gente falou. E isso tende a fortalecer você a tomar uma decisão no modo mais adequado, até usando, por exemplo, essas ondas neurais que a gente tinha comentado, né? Então, tem a alfa, a teta, a beta, a gama, né? E aí, no caso, você tende o quê? A organizar isso com mais calma, com mais clareza para você. E aí, no caso, logicamente, que a tomada de decisão se torna mais fácil. O quarto pilar tem a ver com a força da visualização, então de você visualizar o futuro do jeito que você quer manifestar. E logicamente que isso só vai dar certo se você, na verdade, alinhar pensamento, alinhar emoção e alinhar atitude. Não adianta você, por exemplo, só pensar positivo e que as coisas vão acontecer positivo. Não é assim que funciona. Não adianta você só sentir positivo se você não pensa positivo. Não adianta só agir positivamente se você, na verdade, é uma pessoa negativa, não acredita que aquilo vai dar certo. Então, assim, essa tríade, né, como eu tô falando, essa tríade tem a ver com pensamento, emoção e atitude. Pensamento, emoção, atitude. Pensamento, emoção e atitude. Então, como que é o seu pensar? Como que é o seu sentir? Como o seu agir? Se existe um desbalanceamento, vamos dizer assim, algo que na verdade não está equilibrado, logicamente que as chances de ter sucesso em relação àquilo que você deseja é muito mais difícil. É que nem uma carreira profissional. Se você quer uma promoção, mas na verdade você tem medo de ser promovido e ter mais responsabilidade, você não vai ser promovido. É a mesma coisa em relação, por exemplo, você quer mais dinheiro, né? Mas aí no fundo você sabe que vai ter mais obrigações, vai ter que pagar mais imposto, que é natural, né? Quem ganha mais dinheiro paga mais imposto, e ao mesmo tempo você não tem medo, então você não vai ter aquele dinheiro. Então, assim, são coisas que são proporcionais, tudo é matemático, tudo é geométrico. Então, quanto mais você trabalha isso, visualiza isso e alinha os três, fica mais fácil. E o quinto pilar dos ensinamentos tem a ver com a importância da gratidão. E quando a gente pensa de gratidão, é a vibração que você emite ao agradecer, de coração mesmo, né? É pejorativo, mas é de você agradecer sentindo isso que, na verdade, você está agradecendo, né? Então, por exemplo, se você tem um alimento, agradeça o alimento. Se você agradece pela sua vida, agradeça pela sua vida. A água que você tem, energia, né? Esse microfone que eu estou usando aqui, essa câmera que eu tô gravando, a você que tá me escutando, entendeu? Se eu agradeço, quando eu solto essa energia de agradecimento, de gratidão, de prosperidade, de abundância financeira, de reciprocidade, agradeço por você estar aqui, até mesmo te indico, né, o nosso livro aqui no primeiro link da descrição, do livro da Alquimia da Mente, para te ajudar ainda mais, eu estou o quê? Emanando essa energia, eu estou fazendo com que esse fluxo continue. E a mesma coisa você tem que fazer em relação à sua vida. Ah, Diego, mas eu não sou uma pessoa assim. Aprenda a ser assim.
né? Ah, Diego, mas eu não sei se eu vou conseguir. Se você não vai conseguir, você não vai conseguir. Então, as travas mentais que você tem, elas estão segurando você para trás. Se você não agir proativamente para mudar isso, nada vai mudar. Ninguém vai aparecer, vai bater no seu ombrinho, olha, agora vai dar certo, tudo vai dar certo. Não é assim que funciona. O universo não tem atalhos, não tem receita de bolo, não tem fórmula milagrosa, não tem algo que vai fantasmagórico ou paranormal que vai acontecer fazer com que você reveja tudo. Não é assim que funciona. Então, qual que é a principal dica? Faça mesmo assim. Se você tá aqui é porque você precisava ouvir essa mensagem. O maior segredo do Dispensa, que eu posso dizer em relação à minha experiência, em relação a estudos, como um mentor que ele tem na minha vida há anos, basicamente é o quê? Você tem a capacidade mental de fazer qualquer coisa acontecer. Agora, se você não trabalhar nesse seu mental, na mente, né, como um todo, para que você reprograme, nada vai dar certo. Por isso que a receita já está aí, o ensinamento está aí. Basta você usar esse segredo finalmente revelado para você conseguir dar certo naquilo que você deseja, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você e nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço.